E a palavra de Deus vai dizer assim: então partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão e nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vivo. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. Então sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. As palmas louvem ao Senhor. Meus irmãos, estamos em um texto em que está falando a respeito do povo de Israel. Esse povo já estava na caminhada no deserto. E para entendermos isso aqui, precisamos voltar um pouquinho atrás. A Bíblia vai dizer que o povo de Israel, quando está no Egito, eles vão clamar para que eles sejam libertos da escravidão, do sofrimento que eles viviam debaixo da mão de Faraó. O texto vai dizer, e todos conhecem, que Moisés ele é separado, escolhido e levantado por Deus como libertador, para libertar o povo da mão de Faraó. A Bíblia vai dizer então que o povo vai chegar a um determinado local, e o povo ali já começa a murmurar contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste vir até aqui, Moisés? Por quê? É para morrermos aqui? Só que Moisés ele vai subir para orar a Deus, e Deus vai dizer para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Toca nessas águas. Moisés então toca nas águas, o mar se abre e o povo passa por aqui. Glória a Deus! Só que percebe que dali em diante agora o povo está debaixo da nuvem. Se você estiver de cabeça baixa, olhos fechados, você olha bem para cá. A Bíblia vai dizer que o povo está debaixo da nuvem que fica no alto. E o povo passou pelo Mar Vermelho, que é a água que está na terra. Para você entender o que eu quero explicar aqui, Paulo ele vai ratificar a história de Israel no Antigo Testamento. Paulo em 1 Coríntios capítulo 10 ele vai dizer para a igreja de Corinto: ora, eu peço a vocês que vocês não ignorem os nossos pais, que todos estiveram debaixo da nuvem e passaram pelas águas. Aí Paulo continua dizendo mais: todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Paulo estava dizendo que o povo que estava no deserto, todos já tinham sido batizados nas águas e haviam recebido também batismo do céu. Então a gente passa a entender que a mensagem que eu estou começando a pregar aqui nessa noite não é para quem está no mundo, não é para quem é ímpio, é para quem saiu do Egito, é para quem passou pelo batismo das águas, é para quem recebeu o batismo do céu. Mas aonde você quer chegar? Porque é esse povo que agora está caminhando no deserto. Eles estão caminhando no deserto e vivem reclamando que não tem alimento, vivem reclamando que não tem água. E Paulo ele indo no Novo Testamento dizendo para a igreja de Corinto, ele diz: ora, esse povo bebeu de uma água espiritual e da pedra que os seguia, e essa pedra era Cristo. Eles também comiam de uma comida espiritual. E que comida é essa? Era o maná que descia do céu, a qual o meu Deus, a qual o seu Deus, ele descia sobre o povo de Israel. Então era esse povo caminhando e
chegar um período a qual esse povo, eles vão chegar ali, próximo a Cádiz Berneia, e Moisés ele vai enviar 2 mensageiros, dizendo o seguinte: dá o recado para os nossos parentes, dá os nossos recados para os nossos irmãos, que é o que? Fala com o povo de Edom, porque Edom é descendência de Esaú, e Israel é o nome que foi mudado, que antes era Jacó, e Jacó era irmão de Esaú, Esaú irmão de Jacó. Então a gente entende que a descendência de Esaú, que era Edom, tem ligação com Israel, mas ali a gente para observar que os mensageiros vão dizer: a gente quer passar só pela terra, a gente quer passar só pela terra. E Moisés vai dizer: avisa o rei de Edom que eu não quero nem ir para a direita, eu não quero nem ir para a esquerda, eu só quero passar pela estrada real. Avisa ele que eu não quero comer nem da vinha dele e nem beber do poço, eu só quero passar pela estrada. Mas o rei de Edom ele vai dizer: por aqui tu não passa de jeito nenhum, rapaz, por aqui você não passa de forma nenhuma. E eu entendo uma coisa: você lembra da história de Esaú? Esaú é aquele que trocou, oh glória a Deus, a sua primogenitura, a sua herança, por um prato de lentilha. Traduzindo, ao invés de querer a promessa, ele prefere algo que alimenta a sua carne momentaneamente. É alguém que não quer esperar nada, quer logo dar passo na frente e dizer: promessa, eu não quero esperar, eu quero comer desse prato de lentilha agora. Então a gente para entender que aleluia, a descendência de Esaú, o povo de Edom, não era um povo que tinha comunhão com Deus, não era um povo que tinha relacionamento com Deus. E a gente para entender, e com certeza eu digo isso: reino de Edom é um reino politeísta. O que significa isso? Adora mais de um Deus, serve a vários deuses ao mesmo tempo, e é por esse lugar que Moisés quer passar. Só que eles não deixam, e quando eles insistem, o rei de Edom sai com seu exército com mão forte contra Israel. Israel se desvia dele, só que vai andar mais um pouco à frente, e aí chega em Números 21, e a Bíblia vai dizer que eles vão passar pelo termo de Edom. O que é termo de Edom? Está próximo ao limite, a uma proximidade, e a Bíblia vai dizer que eles passando por aquele caminho, por aquele caminho, eu vou devagarinho porque isso aqui é uma mensagem explicativa. O texto vai dizer que eles passando pelo caminho, a alma deles se angustiou. Foi o corpo? Não. Foi o espírito? Não. A alma. E alma está ligado a emoções, sentimentos e desejos. Eles não estão dentro de Edom, eles estão passando próximo. E a Bíblia vai dizer que a alma deles, obrigado, meu pastor, se angustiou. Por quê? Automaticamente, quando eles estão se aproximando de Edom, os olhos deles vão direcionar para a cidade de Edom. Mas Adriel me prova isso, porque eles vão murmurar contra Deus, em primeiro lugar, e contra Moisés. Olhe para mim. Eles murmuram contra Deus e depois contra Moisés. Mas por que eles murmuram? Por causa do caminho. E quando eu vejo o caminho, é direção, é destino. Meu Deus. Mas Adriel, me explica que ficou difícil de entender. O motivo da angústia da alma deles é por causa do caminho, mas ainda não ficou bem explicado. Na oração deles, eles vão dizer assim: por quê? Nos trouxe até aqui, por que não morremos antes do Egito? Adriel, me explica. Na entrelinha, o nome Egito ainda está com eles. Na entrelinhas, eles estão dizendo: por que nos trouxe até aqui? Melhor fosse nós morrermos no Egito. Por que nos tiraste do Egito?
assim, ó, não é olhando para frente, é pro alto, dizendo: por que o Senhor nos tirou do Egito? Meu Deus. Mas o povo está hoje, está no deserto, é caminho, e tem destino, o destino é Canaã. Eles estão indo para Canaã, e no meio do caminho eles estão: Deus, porque nos tiraste do Egito? O Egito ainda está na boca deles. Mas o que fez eles lembrar do Egito? Eles passarem no caminho de Edom e olhar para Edom, porque Edom vai lembrar do Egito. Como assim, Adrião? O povo é politeísta. Edom não adora somente ao único Deus. Edom adora muitos deuses. E o que tinha no Egito? A mesma coisa. Adorava outros deuses e deuses e deuses. Me explica melhor. Explico. É como crente que sai do mundo, que bebia, fumava cigarro, ele ia em baile e pagode, ele foi arrancado desse lugar, e Deus preserva o caminho dele aqui, e não permite ele passar por algum lugar. Como assim? Porque o povo poderia ir por um caminho curto, eles poderiam ir pela terra dos filisteus, mas Deus permitiu. A vontade de Deus é: eu vou dar um caminho mais longo. Para quê? Para poder preparar o povo. É explicativo, é por isso que quando você vem para a presença de Deus, você é batizado nas águas, batizado pelo Espírito Santo, e você não consegue passar em alguns determinados lugares de novo. Você já percebeu que já vem num lugar que você não passa há muito tempo? Mas pergunta ao pastor se hoje ele já não consegue pisar em ambientes que no meio do começo da cadeira ele não pisava. Pergunta à pastora se ela não pode hoje passar por ambientes onde no início ela não podia passar. É por isso que no começo Deus faz assim, ó: deixa eu guardar um pouquinho, porque se eu deixar eu ficar indo para onde quiser, morre logo. Só que o povo agora está olhando para Edom, e na mente dele, minha pastora, por que nos tirou do Egito? Eles não estão mais no Egito. E por que eles estão olhando para Edom e lembrando do Egito? É porque Deus vai permitir uma hora você passar em alguns determinados lugares, depois de você ser batizado nas águas, depois de você ser batizado pelo Espírito Santo, para você escolher obedecer ao Espírito de Deus ou obedecer à alma que grita: eu quero pecar, eu quero errar, eu quero cair. Você escolhe. Você escolhe. Porque Paulo vai dizer que a única guerra que não acaba é da alma contra o Espírito, é do corpo, a nossa vontade contra o Espírito de Deus. Então o povo agora está olhando para Edom e está dizendo: por que nos tirou do Egito? É o povo dizendo: eu estou passando por esse caminho, isso está me trazendo lembrança do passado. Eita Jesus! Eu estou passando por esse caminho aqui, isso me faz lembrar de quando eu estava no mundo. Olha aí, hein? Eu estou passando por esse caminho aqui, isso me faz lembrar de como eu vivia lá fora. Eu estou passando por esse caminho aqui e está me dando saudade do passado. Está me dando saudade daquelas conversas. Está dando vontade daquelas práticas antigas que eu tinha. Mas aquele povo já era batizado pelo Espírito de Deus. Aquele povo já era batizado nas águas. Mas você vai se perguntar: isso acontece até os dias de hoje. Mesmo você sendo batizado nas águas, mesmo você sendo batizado pelo Espírito de Deus, uma hora a tua carne ela vai gritar, uma hora o pecado ele vai estar diante dos teus olhos, porque o que fez o povo lembrar do passado foi ver aonde os olhos deles estavam ligados. É por isso que quando você passa por alguns lugares hoje, e o teu primeiro contato muitas das vezes vai fazer a tua carne gritar, muitas das vezes vai fazer você lembrar do passado, mas aí é você que decide se você quer ficar morto pelo caminho ou se você quer voltar os teus olhos para o Senhor. Sabe por quê? O povo estava olhando para Deus e dizendo: por que o Senhor me tirou do Egito? É alguém tendo lembrança do passado e reclamando com Deus, porque Deus estava dando aquela direção. É alguém olhando agora para o líder, olhando para Moisés e dizendo: ó líder, por que você está fazendo a gente passar por aqui? É crente que quer questionar a vontade do líder, é crente que quer questionar a direção do líder. Sabe por quê? Deus, antes de falar com o povo, ele fala com o líder. Aleluia! Glória a Deus!
líder. E é crente questionando decisão de liderança. É crente questionando a direção de Moisés e reclamando contra Moisés e reclamando contra Deus. E mais ainda, eles vão piorar. Eles vão dizer: Moisés, que a nossa alma, ela tem fastio deste plano. Sabe o que significa fastio? Não sentimos apetite. Mas Adriel, que bom é esse? É o pão que faz na padaria da esquerda? Adriel, que bom é esse? É o pão que eu posso ir em Bangu e comprar? Que pão é esse? É o pão que eu compro dentro do supermercado? Não, porque o pão que ele está falando ali era o pão que descia do céu. Eu vou melhorar para você entender, olha para mim. É o pão que descia do céu. Esse povo já era batizado pelo Espírito de Deus. Esse povo já era batizado nas águas. Só que aquele povo no meio do deserto, só que aquele povo no meio da caminhada, eles estão com os olhos deles fitados no reino de Edom. Eles estão tendo lembrança do passado. E Deus está querendo descer o maná. E Deus está querendo alimentar o seu povo com palavra. Só que o povo está abrindo a boca e dizendo para Moisés: Moisés, a nossa alma, o nosso desejo impede da gente ter desejo de comer da palavra. Olha, você não entendeu. Eu vou melhorar para você entender. O povo estava dizendo: Moisés, o nosso desejo, a nossa vontade está impedindo da gente ter apetite de se alimentar da palavra. Sabe por quê? Tem crente que já é batizado pelo Espírito de Deus. Tem crente que já é batizado nas águas, mas não deseja comer da palavra, não deseja ouvir a palavra, não deseja sentar para ouvir a palavra. Só quer tudo, cântico, tudo. Mas Deus está falando: a palavra é o que sustenta, a palavra é o que te dá vida, a palavra é o que te mantém de pé, a palavra é o que te fortalece, a palavra é o que te sustenta, a palavra é o que faz você continuar caminhando até Canaã. Só que o povo está desprezando a palavra. Só que o povo está dizendo: o maná eu não quero, o maná eu não quero. E a Bíblia vai dizer que Deus permite as serpentes ardentes entrar no povo. Irmão, da maneira que Deus falou comigo, eu vou passar. Eles rejeitam aquilo que dá vida. É, Jesus. Agora, Pai. O povo está olhando para Moisés e está dizendo: a nossa alma tem fastio deste pão. Falando na nossa linguagem, o povo está dizendo: a nossa alma, Meu Deus. não tem desejo de ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que as serpentes ardentes entram no meio do povo. E Deus nos disse: quando se rejeita esse pão aqui, o espírito da morte, ele entra. Meu Deus da glória. Adriel, você está dizendo o espírito da morte para morrer fisicamente? Não. Quando se rejeita aquilo que dá vida, entra a morte espiritual. É por isso que tem muita gente que vem, é batizado nas águas, é batizado pelo Espírito Santo, está caminhando, só que no meio da caminhada começa a ter guerra da alma contra o Espírito de Deus, das suas vontades contra o Espírito de Deus, e fica lembrando do passado e está dizendo: eu não quero ir para a casa de Deus, porque lá vai ter palavra. Eu quero estar em tudo quanto é lugar dentro da casa de Deus. Tem apetite para estar todo em ambiente, mas não tem apetite para estar na casa de Deus. Tem apetite para estar em todas as festas, mas não tem apetite para estar na festa de Deus. Tem apetite para estar, oh glória a Deus, em rodas de cabeça, mas não tem apetite para estar em comunhão com os irmãos que vão morar no céu. Tem apetite para comer de churrasco, para comer na mesa de todo mundo, mas não tem apetite para comer a palavra de Deus. Isso é sério, Jesus. Um domingo desse, Olha aí, hein? Deus celebra quando vê a sua casa cheia dos filhos. Isso está em Mateus capítulo 22. O rei disse: vai pelos caminhos, chama os doentes, aleijados, enfermos, e encha a minha casa. Aleluia. Só que estamos vivendo em um tempo que
deixando a alma falar mais alto. Está rejeitando, eu não vim falar de outra coisa, a palavra de Deus. Estamos em uma geração aonde Deus quer derramar do seu maná sobre o seu povo. E é o maná que sustenta cada um de nós no deserto. Por quê? Temos um caminho, um destino para chegar. Oh, aleluia. E o que você quer dizer? Por desprezar o maná. Tem muita gente morrendo no meio do caminho.